conosco a jornalista Vera Magalhães, nossa companheira do programa 3 em 1, chegando por imagens, hoje só áudio. Vera, bom dia. Bom dia, hoje sem imagens, mas não deixei de ouvir a hora certa do Brasil, com toda essa pompa e circunstância. É, isso daí. Ô Vera, me diz uma coisa, nessa semana o procurador Rodrigo Janot afirmou que uma delação da Lava Jato será anulada, mas não quis adiantar qual. E eu li a sua coluna de hoje, você informa que, na verdade, vem aí um grande recall das delações. Será que o Instituto da Colaboração Judicial está na berlinda aqui no país, hein, Vera? Pois é, Tiago, eu acho que a delação da JBS foi um divisor de águas aí. A gente vinha num período de muitas delações, sendo homologadas. A linha caiu? Não, eu estou te ouvindo. Agora sim, Vera, agora sim, vamos lá. Algumas delas sem substância estavam sendo homologadas a granel ali antes da delação da JBS. E aí veio essa delação da JBS que acabou chamando a atenção de todo mundo, porque os benefícios concedidos foram nunca antes vistos, muito superiores e muito mais generosos do que os dados até então. Eles receberam perdão judicial em muitos casos. Isso levou a que se passasse a olhar com lupa as delações com mais atenção. E outras colaborações das antes, naquele período em que tudo era aceito, não se mostraram muito efetivas em comprovar aquilo que acusavam. Por exemplo, uma delas é ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele gravou muita gente, ali havia insinuações de crimes, insinuações de obstrução da justiça, mas ele entregou poucos documentos, ele não entregou depósitos, ele não entregou nada que comprovasse aquela narrativa segundo a qual ele levava dinheiro para senadores, deputados e outros caciques do PMDB. Então, Janot, nessa entrevista, que foi à Folha de São Paulo, na segunda-feira, afirmou que uma delação especificamente seria anulada e não disse qual. Começou-se a especular que podia ser a do próprio Sérgio Machado ou então a do ex-senador Delcídio do Amaral. Pois bem, o que eu apurei não é nenhuma dessas duas, não é nenhuma das delações mais vistosas da Lava Jato, essa que vai ser anulada. É de um delator menos visado, menos pop, mas que o que se comprovou, nesse caso da que será anulada, é que ele mentiu deliberadamente, forjou papéis, forjou provas. Então, este delator terá o benefício anulado, deverá ser preso. Isso é para que haja aí uma clareza dos delatores de que não adianta só falar, não adianta só gogó, é preciso entregar papel. E, paralelamente, a Raquel Dodge, quando assumir, a equipe de transição dela já está fazendo isso, já está preparando isso com a equipe do Janot, deve fazer um chamado para esses outros delatores cujas delações têm pequenos defeitos, por isso a analogia com o recall dos carros. E aí, amigo, você falou isso aqui, cadê a garrafa que você tem para vender? Cadê a prova, né? Então vai haver sim esse período de recall, que deve incluir Sérgio Machado, deve incluir o Delcídio Amaral e outros, até delatores da Odebrecht, mas o que eles dizem? Nesse caso não deve haver anulação, porque o que há são pequenas contradições, falhas, e isso é considerado normal até um certo ponto. Nem todos os delatores têm a visão integral do crime, me dizem, tanto ministros do Supremo quanto advogados e procuradores. Eles têm a visão daquela parte da qual eles participaram. E nem sempre eles têm condição de dirimir todas as dúvidas, mas vai haver esse recall sim. Quer dizer que o delator que forjou vai ser preso, processado. Nisso o juiz do Supremo copia o juiz de futebol. Quando o jogador cai na área dissimuladamente, leva um cartão amarelo. E a falta não é marcada. É vermelho, né, José? Às vezes é o vermelho. É isso aí. Vera, mas ainda ontem o Supremo homologou a delação do ex-deputado Pedro Correia. Quer dizer, na verdade continua tudo igual. Essa delação, por exemplo, é uma que deu defeito de fabricação já, Joseval. Teori Zavascki, que estava vivo ainda, ele mandou voltar umas 2 vezes, não considerou suficiente o que ele falava, não considerou que ele tinha consistência nas acusações, ela voltou muitas vezes e agora o ministro Edson Fachin a homologou. Eu acredito que o delator, que os seus advogados tenham melhorado o que tinham a oferecer, melhorado ali os anexos. Não continua exatamente tudo como antes, eu acho. Agora está vendo esse vai e vem
mais claro. Por exemplo, eu falo na coluna também de hoje, essa demora em fechar as delações do Eduardo Cunha, do doleiro Lúcio Bolonha Funaro e do ex-ministro Antônio Palocci. Ela se deve a esse embate entre a Procuradoria e os réus e os colaboradores que não oferecem tudo que tem, tentam preservar algumas pessoas. A do Palocci chegou a ser recusada, teve os anexos recusados e agora ele apresentou novos. Vamos ver se finalmente sai essa que tem aí o poder de abalar o PT e o ex-presidente Lula.